que acontece quando uma força de segurança tradicional, como a polícia militar ou o corpo de bombeiros, com toda aquela cultura de carreira e hierarquia, resolve abrir uma porta lateral? Uma porta lateral, é uma boa definição. Uma porta para que civis, com formação superior, sirvam temporariamente ali, lado a lado com os oficiais de carreira. E se, ao mesmo tempo, essa mesma instituição construísse uma nova escada, uma rota de ascensão para os seus suboficiais mais experientes chegarem ao oficialato? O que acontece é um experimento bem ousado em gestão de pessoas na segurança pública. E é exatamente essa a proposta da Lei Complementar número 880 de 2025 do Estado de Santa Catarina. Ah, então não é só uma mudancinha de regras. Não, de forma alguma. É uma tentativa de redesenhar a própria composição da força policial e de bombeiros do Estado. Hoje, então, vamos mergulhar fundo nessa legislação. A missão que nos foi dada foi fazer uma análise detalhada, artigo por artigo, e é o que faremos. Vamos decifrar o que essa legislação significa na prática. Exato. Nossa análise vai girar em torno de duas grandes inovações. A primeira é o Serviço Militar Estadual Temporário, o SEMET, que traz esses civis para dentro dos quartéis. Certo. E a segunda é a criação dos quadros de oficiais especialistas, que oferece um novo horizonte para quem já dedicou a vida à corporação. Vamos desvendar como essas duas peças se encaixam. Ótimo. Vamos começar por essa ideia de trazer gente de fora. Título 1. O Serviço Temporário. O que é exatamente esse SEMET? O artigo 1º já institui ele, né? Isso. Ele institui o Serviço Militar Estadual Temporário para a PMSC e para o CBMSC. E aqui está o ponto crucial, já no artigo 3º. Isso não é uma forma de ingresso na carreira militar permanente. Ah, isso é fundamental. É um contingente complementar, com prazo determinado. É importantíssimo entender essa distinção desde o começo. Exato. E por que criar isso? O artigo 4º lista os objetivos, e são vários. Por exemplo, suprir a necessidade de pessoal qualificado. E um que me chama a atenção: substituir militares de carreira em serviços internos para liberá-los para a atividade fim. Entendi. Então a ideia é parar de usar um policial de elite, treinado para operações de alto risco, para ficar preenchendo planilha. É uma questão de alocação inteligente de recursos. É exatamente isso. E o artigo 4º vai além. Fala até em expandir serviços de saúde, incluindo assistência veterinária para os animais usados pela polícia e bombeiros. Interessante. Então, como alguém entra nesse SEMET? O artigo 6º cria 3 novos quadros temporários, né? Isso. Em cada instituição, oficiais de saúde, praças especiais e praças temporárias, e aqui vem o detalhe que, para mim, define o perfil de todo mundo, o artigo 10º exige curso superior para absolutamente todas as vagas. Todas. Até para soldado temporário? Todas. Seja para um tenente temporário de saúde, que o artigo 7º detalha, ou para um soldado temporário do quadro de praças do artigo 9º. O foco é trazer gente com uma qualificação específica já pronta. Pense em médicos, psicólogos, advogados, contadores. Faz todo sentido. E como é o processo para entrar? A lei, no artigo 11, fala em processo seletivo simplificado, não em concurso público. Isso não pode ser visto como uma forma de baixar a régua da exigência? Essa é uma preocupação válida, com certeza. O processo simplificado permite mais agilidade, o que é útil para suprir demandas urgentes, mas a lei não abre mão de uma lista de requisitos bem rigorosa no artigo 13. São 28 exigências. 28. Sim. A gente pode agrupar, primeiro, os gerais. Nacionalidade brasileira, idade entre 18 e 40 anos na data da inscrição. Ok, o básico. Depois, os físicos, com altura mínima 1,60 para mulheres, 1,65 para homens e peso proporcional, o IMC, padrão na área militar. E a parte da conduta, imagino que seja pesada. Pesadíssima. É preciso apresentar uma infinidade de certidões, comprovar boa conduta, não ter condenação por crime doloso. E tem uma cláusula muito atual. Qual? A proibição de tatuagens que remetam a ideologias antidemocráticas, violência ou preconceito.
A lei deixa claro que a idoneidade moral é inegociável. Os artigos 14 e 15 reforçam que qualquer fraude ou omissão na investigação social leva à exclusão imediata. Certo. A pessoa passou por esse filtro todo, ela entra e já começa a trabalhar? Não. Antes, como diz o artigo 18, ela passa pelo Curso Básico de Formação, o CBF. Ela tem uma formação. Sim, é um período para alinhar esses profissionais que vêm do mundo civil à cultura e à doutria militar. Eles aprendem a rotina, as regras. É uma imersão para que entendam onde estão pisando. E como fica a vida deles lá dentro? Eles são militares como os outros? Sim e não. O artigo 22º diz que eles estão sujeitos à legislação militar, Código Penal Militar, tudo, mas o artigo 23º estabelece uma distinção clara. Um militar de carreira sempre terá precedência hierárquica sobre um temporário do mesmo posto. Ah, então entre dois capitães, um de carreira e um temporário. O de carreira tem antiguidade. A hierarquia é preservada. Isso já define uma dinâmica de poder. E o contrato? O artigo 26º fala sobre isso, né? Exato. Contrato inicial de 12 meses. Pode ser prorrogado, mas com um limite máximo de 96 meses. 8 anos. E essa prorrogação não é um direito, eu li. De forma alguma, depende do interesse da instituição. Após os 8 anos, o vínculo acaba. Não há estabilidade. É uma relação de trabalho com prazo de validade bem claro. Espera aí, um ponto me chamou muita atenção. O artigo 29. O temporário pode ter outro emprego? Isso é uma quebra de paradigma gigantesca para o mundo militar. Essa é talvez uma das maiores diferenças. Desde que não haja conflito de horário ou de interesse com as funções militares, o temporário pode, sim, manter uma atividade remunerada no meio civil. Um médico, por exemplo? Exatamente. Ele pode servir como tenente temporário no hospital da polícia pela manhã e atender na sua clínica particular à tarde. Isso torna a proposta muito mais atraente para profissionais já estabelecidos no mercado. Mas e as limitações operacionais? Um psicólogo que entra como soldado temporário pode sair para uma ocorrência? De jeito nenhum. O artigo 28º é taxativo. É vedado ao temporário atuar no policiamento ostensivo com viatura, ter acesso a setores de inteligência ou a dados sensíveis de outros militares. Então, o poder de polícia deles é limitado. Restrito às funções que exercem. Um dentista temporário pode dar voz de prisão dentro do consultório da corporação, se houver um crime ali, mas ele não pode sair para uma ronda. O trabalho deles é de apoio, não na linha de frente. E financeiramente, vale a pena? Como é a remuneração segundo o artigo 30? A proposta é bem atrativa. A remuneração é equivalente à de um militar de carreira do mesmo posto ou graduação. E tem um detalhe. Durante o curso de formação, o aluno soldado temporário que já tem nível superior recebe o subsídio integral de um soldado de carreira. Ah, isso é um bom incentivo. Com certeza. É um reconhecimento da qualificação que ele já traz. E eles podem ser promovidos ou ficam estagnados por 8 anos? Podem, mas com um teto. Os artigos 31 a 33 dizem que as promoções seguem regras parecidas com as da carreira, mas só dentro dos limites do quadro temporário. Um soldado temporário pode chegar no máximo a segundo sargento temporário. E um oficial? Um segundo tenente temporário pode ser promovido no máximo a primeiro tenente temporário. Não há como um temporário chegar a capitão, major. A lei cria um teto de vidro bem claro. Isso não pode gerar alguma frustração? Pode, mas a premissa é que essa não é uma relação de carreira, e sim de prestação de serviço especializado por tempo determinado. Quem busca o topo do comando deve seguir o caminho do concurso público tradicional. São propostas diferentes. E o que acontece quando o contrato acaba? O artigo 34 fala que ele vai para a reserva. Isso, ele passa a integrar a reserva não remunerada. Volta para a vida civil, mas agora é um reservista com treinamento e conhecimento da estrutura militar. E se ele quiser sair antes? Ele pode. O artigo 37º permite que o militar peça para sair a qualquer tempo. Mas tem um detalhe, se sair com menos de 12 meses de formado, precisa indenizar o Estado pelos custos da sua formação. É uma proteção ao investimento público. Certo, entendi. O artigo 38 lista várias outras hipóteses de desligamento, né? Fim do tempo, disciplina, deserção. É bem completo. Sim, detalha todas as possibilidades.
Ok, acho que entendemos bem o título 1. Agora vamos para a segunda grande parte da lei, o título 2, o quadro de oficiais especialistas. Isso é para quem já está lá dentro, né? Exatamente. O artigo 59 institui o quadro de oficiais especialistas, o QOE-PM e o QOE-BM. Para quem não é da área, os praças são os soldados, cabos, sargentos, a espinha dorsal da tropa. E o subtenente é o topo dessa carreira. É o ápice da experiência. E, historicamente, era muito difícil para eles chegarem ao oficialato. Essa lei cria uma nova ponte para que essa pessoa, com décadas de vivência prática, possa finalmente cruzar para o mundo dos oficiais. Os postos são segundo-tenente, primeiro-tenente e capitão especialista. Então é uma valorização da experiência de quem veio da base. Como funciona essa ponte? A porta de entrada, segundo o artigo 63, é o curso de habilitação de oficiais especialistas, o CHOI. Mas para chegar lá, o filtro do artigo 66 é rigoroso. Quais são os requisitos? Precisa ser subtenente com no mínimo 24 meses na graduação, ter 20 anos de serviço, possuir curso superior em qualquer área e estar no mínimo no comportamento ótimo. Ou seja, é para os praças mais antigos, experientes e qualificados. E depois do curso, ele se torna um oficial como qualquer outro. Pode virar coronel? Aí está o detalhe crucial. O artigo 62 garante que ele tem os mesmos direitos e vencimentos de um tenente ou capitão. Mas o artigo 61 impõe limitações. Que tipo de limitações? Um oficial especialista não pode assumir função de comando de uma unidade, como um batalhão. Ele também não pode se matricular no curso de aperfeiçoamento de oficiais, o CAO, que é o caminho para virar major, tenente-coronel e coronel. Ah, então a carreira dele termina em capitão especialista? Exatamente. É uma promoção, mas com um asterisco. Isso não cria uma espécie de oficial de segunda linha? Como isso seria recebido internamente? É exatamente essa tensão. É, sem dúvida, um avanço imenso para o subtenente. Mas, por outro lado, cria-se uma distinção clara entre o oficial da academia, destinado ao comando estratégico, e o oficial especialista, que veio da base, focado em funções de supervisão e gestão. E tem alguma exigência de permanência? O artigo 68 fala disso, né? A lei se antecipou a isso, sim. Quem conclui o CHOI tem que permanecer no serviço ativo por, no mínimo, 5 anos. Se pedir para ir para a reserva antes, tem que ressarcir o Estado pelos custos do curso. Uma cláusula de permanência, justo. E a promoção oficial quem faz? Após a aprovação no CHOI, o artigo 71 estabelece que os alunos oficiais são promovidos a segundo-tenente especialista por ato do governador do Estado. E as promoções seguintes seguem as regras normais. Certo. Temos então essas duas grandes mudanças. Mas uma lei como essa não age no vácuo. Ela deve ter um efeito dominó em outras legislações. O efeito é enorme. A lei mexe em várias outras. Por exemplo, o artigo 46 altera o Estatuto dos Militares para incluir formalmente a definição de militar estadual temporário. É uma formalização. Isso. Mas talvez a alteração mais impactante e que pode gerar mais debate está nos artigos 48 e 50. Eles autorizam que até 50% das vagas previstas em cada posto ou graduação possam ser preenchidas por militares temporários. Espera aí, eu entendi direito? Metade do efetivo da Polícia e dos Bombeiros de Santa Catarina poderia, em tese, ser de temporários? Em tese, sim, a lei abre essa possibilidade. Isso é uma mudança de paradigma colossal. Pense no impacto cultural disso. Seria uma mudança drástica. Se metade da força não tem um plano de carreira de 30 anos, como fica a transferência de conhecimento, o comprometimento de longo prazo? Isso pode criar duas castas dentro dos quartéis, os permanentes e os de passagem. Por outro lado, para o gestor público, isso significa mais flexibilidade e talvez uma folha de pagamento mais controlável, sem o peso de aposentadorias futuras para todo mundo. Exatamente. É um trade-off. Você ganha agilidade, flexibilidade para contratar especialistas, um possível alívio previdenciário, mas arrisca perder a coesão e a memória institucional. O equilíbrio de como usar essa ferramenta será o grande desafio.
E há outras mudanças práticas que a lei traz? Sim, uma bem interessante para quem está no início da carreira de praça. Os artigos 57 e 58 extinguem as antigas classes de soldado. Ah, tinha soldado de primeira, segunda classe. Exata, com salários diferentes. A lei unifica tudo na graduação de soldado e nivela o subsídio pelo valor mais alto, o da antiga primeira classe. É uma simplificação que melhora a remuneração inicial. É um bom avanço para a base da carreira. Com certeza. A lei também faz uma limpeza, como diz o artigo 83, revogando legislações antigas, e o artigo 75 transfere as vagas do antigo quadro de oficiais auxiliares para esse novo QOEPM. É um movimento claro de modernização da estrutura. Então, se fôssemos resumir o quadro geral, o que temos aqui? Temos a Segurança Pública de Santa Catarina apostando em duas ferramentas de gestão muito poderosas. De um lado, uma porta de entrada lateral, ágil e flexível para trazer o conhecimento do mundo civil para dentro da caserna através do CEMET. E do outro, uma nova escada de ascensão interna que valoriza a experiência de quem já está lá há décadas, permitindo que os praças mais graduados se tornem oficiais especialistas. É uma tentativa de resolver problemas tanto na base quanto no topo da pirâmide. Exato. Implementação desta lei cria um cenário novo e complexo. A coexistência de militares de carreira com estabilidade, com militares temporários com contratos de prazo definido. Isso levanta uma questão para a gente refletir. Qual seria... Como essa nova dinâmica cultural e operacional vai se manifestar no dia a dia dos quartéis? E, o mais importante, qual será o impacto na entrega do serviço de segurança para a população catarinense a longo prazo?